Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Bom dia a todos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pelo seu carinho. Começamos a partir de agora e vamos até o meio-dia falando em esportes na Rádio Bandeirantes. Com o timaço de Carlos Batista, a partir de agora você pode mandar sua mensagem, participe do programa 971021493. Já a sua mensagem vai pro ar. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ainda sem Elvis e Everton, Ponte Preta inicia a 20ª participação na Copa do Brasil hoje. Macaca só foi eliminada na primeira fase em 2 oportunidades, em 2019 e 2022. Desafio desta noite será contra o Fluminense do Piauí e vale R$1.400.000. Guarani vai apresentar hoje o atacante Bruno Mendes. Jogador de 28 anos, foi a principal contratação desde a janela de transferências e ficará apto para estrear a partir da Taça Independência, antigo troféu do interior. Bugre tem 4 jogadores em final de contrato: Giovanni Augusto, Bruno José, Genison e Alvarinho. Messi vence Mbappé e Benzema e é eleito o melhor do mundo pela FIFA pela 7ª vez. Entre os brasileiros, destaque para o volante Casimiro, que integrou a seleção do mundo. Richarlison não venceu o Puskás. Vini Júnior não foi indicado aos 11 melhores e Pia não foi eleita a melhor técnica do feminino. Roger Guedes cutuca Vitor Pereira, atacante do Corinthians, diz que o ambiente melhorou com a saída do treinador português. Artilheiro do Paulistão com 8 gols, Roger atendeu os canais de podcast e não fez questão de esconder diferenças com o hoje técnico do Flamengo. Tribunal da Espanha indica julgamento de Daniel Alves no 2º semestre do ano. Lateral pode pegar de 8 a 10 anos de prisão, de acordo com a imprensa. Daniel Alves é acusado de agressão sexual em Barcelona. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, 971021493. Estamos te aguardando. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia da Macaca na Copa do Brasil. Logo mais, 9h30 da noite em Teresina, no Piauí, diante do Fluminense. O jogo será realizado no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. O provável Fluminense do Piauí: Jefferson no gol, Carlos Henrique, Lucão, Emerson e Rômulo, Maurício, Rian ou Pio, Janueldo e Gabriel Vieira, Mateusão ou Augusto e Natan Cachorrão. A equipe do técnico Eduardo dos Santos. Já ponte do técnico L dos Anjos, Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldo, Felipe Amaral, Cássio, Gabriel e Matheus Jesus, Gé e Pablo Diego. Apita o jogo em Teresina, no Piauí, Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Assistente 1, Vitor Hugo dos Santos, também do Paraná. E o 2, o também paranaense, Roberto Rivelino dos Santos. 9h30 da noite, a bola rola em Teresina, no Piauí. É a estreia da Macaca na Copa do Brasil 2023. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante. Valorizamos as diferenças. Transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, atendendo os nossos queridos ouvintes, agradecendo por todas as mensagens. Bom dia, CH. Algum canal vai transmitir o jogo da Ponte? Dorival do Jardim das Oliveiras. Amazon, né? Você tem que assinar a Amazon para ter o jogo da Ponte. Não é um canal... É um canal de streaming, também é um canal pago, então tem que assinar. Não tem jeito, tá bom, gente? Não tem saída, é o único canal que vai transmitir o jogo de hoje. Tá por aí. Deixa eu mandar um abraço pro 8289, um abraço pro 4558, que precisa mandar o nome, precisa se identificar. Aí fica ruim, né, gente? Tem até um texto aqui grande, mas não se identificou, não vai pro ar. Bom dia, CH, ícone da Serra do Japi. Fala, Batata. Até para assistir o jogo da Ponte é problema, hein? Só na Band mesmo. Aqui você vai ouvir o jogo, mas com imagem só pela Amazon, tá bom? Bom dia, CH. Na seleção da FIFA, só o Casimiro se salvou. Isso para não passarmos um WO de vergonha. Então pergunto ao amigo: quando vai acabar esse nhen-nhen-nhen do futebol brasileiro? O Brasil é o país do futebol. Já não somos há tempos. Assim, a história futebolística do Brasil justifica, mas não explica. Enquanto isso, europeus, los hermanos argentinos, nesse momento, nadam de braçada. Assim, em termos estruturais de clubes na Argentina, eu não diria isso. Eu acho que são coisas diferentes, né? O Brasil continua revelando em profusão jogadores. O problema é que eu acho que os atletas estão saindo muito cedo. Eu não é o ideal. Não é o ideal. Eu acho que eles
eles tinham que se formar um pouco mais aqui no futebol brasileiro. Não só com apenas 18 anos serem liberados. Eu acho que a partir dos 21 seria o correto, né? Para ficar no país, para ter tempo, criar vínculo, amadurecer aqui e absorver mais a nossa cultura futebolística. Então hoje virou uma grande confusão, né? Quando você reúne na seleção, além dos erros, né? Além dos comandados e dos comandados, o do comandante não ter sido o ideal, né? O Tite se perdeu no meio do caminho e a gente lamenta muito. E eu sei que é muito difícil ser treinador de seleção brasileira, mas uma eleição na FIFA dos melhores do mundo por posição tem muita política também, né? Eu não estou duvidando da eleição, não, nem colocando em xeque. Eu acho que tem muita política, muito marketing, enfim, é uma coisa muito complexa. Não é por meritocracia. O Vini Júnior não está na seleção do campeonato por quê? Tem explicação. Desculpa, mas não tem explicação. De qualquer maneira, está registrado aqui a sua seleção, a sua bronca. CH, haverá promoção de ingressos no jogo Guarani-Palmeiras, João Bugrino? Não tenho essa informação, mas vou procurar me informar aqui, vou perguntar para as minhas fontes. Vou tentar até o final do programa responder isso para o amigo. Aguinaldo de Americana, Pastana disse que na coletiva que vai com 60% desse grupo para a disputa da Série B. O que você me disse? Você também não escreveu seu nominho aqui, né, companheiro? Ele não disse percentual. Ele disse, não esperem maiores mudanças ou grandes mudanças para a Série B. Ele não usou percentual, tá bom? Tem gente aqui mandando mensagem de Facebook, não dá para abrir. Outro que não mandou, o 9508, não mandou nome. Ebelin tem que vir a público e dizer o que está acontecendo com esses boatos sobre atraso salarial a toda a base do clube. A base é o coração. Tá bom, vamos tentar perguntar para ele. O Eliel é muito melhor que o fraco Gé. Opinião, né? Cada um tem a sua categoria, seu valor. Edson Elias, bom dia, CH, time campeão, bom programa. Obrigado, Edson. CH, bom dia, na sua opinião, qual a posição o Guarani teria que contratar? André Almeida, Marcelino, em todas as posições, até no gol. Até no gol. O Guarani tem problemas, o Guarani precisa de elenco. Então o Pastana disse, porque não é mudança, se ele não contratar para formar pelo menos 2 times aí para atravessar 38 rodadas, não adianta nem falar em tentar subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que ter elenco. Série B é elenco. E esse ano não tem time grande, hein? Se tem um ano bom para subir, é esse ano. Fala, CH, maravilha? Maravilha. Aqui é o Carlos do Castelo. CH, agora basta o Guarani trazer um técnico de verdade, tipo Felipe Conceição, Humberto Louser e mais 5 jogadores pontuais e mandar o Pastana aí passear. Um abraço grandão. Um abraço para você também. Não existe isso. O moleque que desponta com um sinal que será um craque, o empresário dele já carreira. Imagina um filho seu com 14 anos, bom de bola, o Real Madrid querendo levar. Você não deixaria para a primeira ele pagar, Edivalmir? Bom, isso é sua opinião, Edivalmir. Isso é sua opinião. Eu acho difícil segurar, você tem razão, mas eu penso diferente, velho. Ok? E não tem conversa fiada do meu lado, não é minha opinião. A sua é a sua e a minha é a minha. Como eu respeito a sua, eu gostaria que você respeitasse a minha. Não desdenhar. Mas espera aí, se a seleção da FIFA fosse marketing, Neymar estaria nela. Ou não, Wagner? Eu não disse que é só marketing. É também marketing. CH, bom dia. Ebelin tem que vir a público e dizer, já registrei. Manda seu nome aqui, companheiro. Tá bom? Para eu registrar seu nominho aqui. Paulão do Dic 6. O problema do jogo do Guarani vai ter muito palmeirense infiltrado junto com a nossa torcida. Vai dar problema. Rapaz. Teve até um ouvinte ontem que sugeriu para todo mundo, o torcedor do Palmeiras, sentar junto com a torcida do Guarani. Melhor não, hein? Melhor não. Tá? Isso é uma discussão interminável. Né? Vocês acham que o zagueiro Thiago, onde só foi para fazer pênalti? É confuso aqui, cara. Vocês acham o zagueiro Thiago bom? Eu acho que ele, no máximo, tem que ficar no banco. Tá? Tem seu valor, sim, mas da Ponte está em péssima fase.
11h44 agora. É hora da Ponte na Band. Vamos com o boletim. A Ponte joga hoje, hein? 21 horas. Ponte Fluminense do Piauí. Metal esfregando metal e o Carlos Batista vai narrar aqui. E agora quem tá chegando pro boletim desta terça-feira é Leandro Boles. Fala, Boles! Vamos então com as informações da Macaca aqui na Bandeirantes. Hélio dos Anjos não poderá contar com Meia Elvis, que se lesionou no confronto com o Primavera pela Série 2. O Meia está em tratamento de uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda e trabalha para voltar na fase mata-mata da competição. Cássio Gabriel vai atuar ao lado de Matheus Jesus no setor de meio campo na partida de logo mais, 9h30 da noite em Teresina contra o Fluminense do Piauí pela primeira fase da Copa do Brasil. Portanto, a Ponte vai a campo com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Pablo Diego e Gé. Os volantes Ramon Carvalho e Fraga, o lateral direito Mailton, o meio atacante Everton e o zagueiro Guilherme Souza são desfalques por questões físicas. A Ponte Preta desliga a chave da Série 2 e aciona a chave da Copa do Brasil. Foco total para evitar o que aconteceu no histórico recente. Eliminações precoces contra Cascavel e Aparecidense. A Macaca joga esta noite com a vantagem do empate para avançar na competição e embolsar R$1.400.000, além dos R$1.250.000 que já ganhou somente pela participação na primeira fase. O aproveitamento da Macaca é altamente positivo. Das 19 estreias na Copa do Brasil, a Alvinegra venceu 17, aproveitamento de 89% dos jogos disputados. As únicas eliminações na estreia foram em 2019 e 2022. Na primeira fase da Copa do Brasil, a Macaca já eliminou equipes como Sergipe, Dom Pedro, Castanhal, Coritiba, Vila Nova, Vilhena, JV Lideral, Baré, Sapucaense, Itabaiana, Náutico, Caldense, Campinense, Nacional e Novo Hamburgo. Os desfalques confirmados do Fluminense são os atacantes ou o atacante Denis, o meia Bismarck e o lateral direito Jean, que segue no departamento médico. O caso do meia é mais sério, pois está com uma lesão no joelho grau 2 e fica fora do restante do campeonato piauiense. O Fluminense chega e vem de uma sequência desgastante de 10 partidas disputadas em menos de um mês. É líder do piauiense com 26 pontos conquistados e está classificado para a semifinal da competição. Já pela Copa do Nordeste, o Fluminense vem de 3 resultados negativos. É lanterna do Grupo A com apenas 2 pontos ganhos. O provável time do Fluminense para o jogo contra a Macaca: Jefferson no gol, Carlos Henrique, Lucão, o Everton e Rômulo, Carioca, Janeudo, Pio e Maurício, Matheus Augusto e Natan Cachorrão. O pessoal não para de perguntar aqui sobre a transmissão. A Amazon e Prime Video é a mesma coisa, tá, gente? Então você tem que assinar lá o canal para poder ter acesso à imagem do jogo de hoje à noite. Vai custar R$60. R$60 o ingresso lá, 40 cadeira e 30 também arquibancada. 20 com camisa do Flu do Piauí, paga 15. Tem meia lá. O estádio é Lindolfo Monteiro. Legal, cara. Vai ser um jogo muito interessante, né? Esse time, para vocês terem uma ideia, esse time do Fluminense, ele jogou no último mês 10 partidas. Espero que esteja cansado. Vai ser um jogo complicado para a Ponte, não vai ser fácil. Mas a Ponte está num momento bom. O único probleminha aí é não ter o Elvis num jogo tão importante assim. Espero que o Cássio Gabriel, caso seja confirmado, dê conta do recado, mas vai ser um jogo que, né, vale a vida para o Fluminense. Vale a vida não, vale mais de R$1 milhão para os dois times. É um prenúncio de ser um jogo muito pegado. Mas a Ponte está pronta. A Ponte descansou, o time está na mão do Hélio. Tem que hoje realizar uma boa partida. E a gente espera que isso realmente aconteça. Tá certo? Você acompanha tudo com detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, quem transmite o jogo é Carlos Batista. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos, que recentemente completou 1 ano à frente do clube. E ele fala justamente deste 1 ano como comandante da Macaca. Olha, primeiro que foi muito rápido, né? Muito rápido, né? A vida da gente no futebol,
um ano, eu ainda não conheço Campinas direito, né? Eu ainda não sei o que tem de melhor do que eu já vi em Campinas, que são ótimos restaurantes, ótimos cafés, né? Um bom vinho, muito vinho, né, na cidade. E o que eu quero aqui publicamente, primeiro é agradecer ao clube, a oportunidade que me deu, agradecer ao presidente Eberlin, que sempre confiou no nosso trabalho, agradecer aos jogadores, funcionários. Esse um ano não é meu, esse um ano é mais das pessoas que me ajudam durante o dia a dia, que são a minha comissão técnica, nosso staff, tá lá o Ricardo, tá lá o Kiko, tá lá o Nenê, tá lá o Ivo, tá você sempre, tá o nosso roupeiro, os 2 roupeiros nossos, né? O Wagner e o Rodrigo, é o nosso belo massagista, nosso fisioterapeuta. A essas pessoas eu devo e eu transfiro para eles uma homenagem por esse um ano. Não é simples um ano num clube do futebol brasileiro, né? A Ponte tem as suas dificuldades, muitos cabelos brancos, mas faz parte. O mais alegria do que tristeza nesse um ano. Mas eu quero ter mais alegria ainda e dar mais alegria para a torcida da Ponte Preta nessa sequência de temporada, e tomara a Deus que eu encerre a carreira aqui. Legal, hoje então, Fluminense do Piauí, Copa do Brasil e Ponte, você confere aqui na Bandeirantes. Você sabe, aqui na Bandeirantes é muito melhor. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com mais tranquilidade, agora, ufa, a história de rebaixamento já ficou para trás. Agora o Guarani começa a concentrar as suas forças para a próxima fase, que vai ser o torneio do interior Taça Independência, e já começa a pensar aí no planejamento para o Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o boletim desta terça-feira na voz de Leandro Boles. Fala, Boles. Informações do Guarani. O Bugre, que volta a campo no próximo domingo contra o Palmeiras, iniciou hoje a venda de ingressos para este jogo. A partida ocorre domingo às 16 horas no Brinco. As entradas para o Tobogã e Cabeceira Sul custam R$20 meia, 40 inteira. Para vitalícias e Tobogã inferior, os preços são 30 meia e R$60 inteira. As bilheterias do Brinco vão estar abertas de hoje até sexta-feira, das 9 às 18 horas. No sábado, das 9 às 13. Importante lembrar que, por determinação do Ministério Público, o jogo é com torcida única. Portanto, não é permitida a presença da torcida visitante nesse jogo. Guarani, que ontem anunciou a contratação de Bruno Mendes, que retorna ao clube depois de 5 anos. O atacante deixou o clube em 2012, quando se transferiu para jogar no Botafogo. Depois passou por o Atlético Paranaense e Avaí e pelo futebol português. Do total, Bruno Mendes tem 75 jogos e 24 gols. Chega ao Brinco por empréstimo e pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai e ficará no Brinco até o final deste ano. O jogador já estava treinando com o elenco alviverde há cerca de 2 semanas. Bruno Mendes não joga desde novembro de 2022, quando defendia o Cerezo Osaka do Japão. No ano passado entrou em campo em 32 partidas, fez 5 gols e deu 3 assistências. O atacante será inscrito para a disputa da Taça Independência, o antigo troféu do interior. Giovanni Augusto faz tratamento intensivo, mas o tornozelo continua inchado. Ele sofreu uma pancada contra a Inter e poderá desfalcar o Bugre contra o Palmeiras. Neilton deve começar jogando no lugar de Genison. Matheus Barbosa está na transição e também deve jogar. Ele desfalcou o Guarani por causa de um desconforto na panturrilha. Outras informações. O meia Giovanni Augusto e os atacantes Bruno José e Genison têm vínculo com o Guarani até o próximo dia 30 de abril. A expectativa é que as conversas avancem nos próximos dias para a renovação dos contratos. O argentino Ivan Alvarinho está emprestado pelo Boca até o final de julho e também segue com o futuro indefinido. O volante colombiano Richard Rios dificilmente ficará para a Série B. O jogador está na mira de Corinthians, Red Bull Bragantino e Santos. Recentemente, o Bugre rejeitou propostas do Internacional e do Bolívar pelo atleta. O Inter ofereceu $6 milhões com 50% dos direitos federativos ou econômicos. O Guarani só libera por €10 milhões. A pergunta do nosso ouvinte já está respondida, né? Sobre promoção ou não para o jogo contra o Palmeiras no domingo. Não haverá promoção. 40 inteira, 20 meia. Vitalícias e tobogã inferior custam 60 inteira e 30 meia. Tá certo? Então não haverá promoção de ingressos. Ok? Para o jogo do final de semana. Só para que vocês efetivamente
saibam o que vai acontecer. Todos os jogos da Série A1 serão no mesmo horário. Porque tem muita coisa em jogo, né? Principalmente em termos de rebaixamento. Tem muita gente enrolada com essa situação. Ituano, Inter de Limeira, São Bento, Portuguesa e Ferroviária. Meu Deus, vai ser de arrepiar a última rodada. Portuguesa, que ainda tem chance, né? Muito remota, mas tem chance. Tem que ter uma grande combinação de resultados. E para o Guarani, para a Portuguesa se salvar, e para o Guarani vale sim, viu, gente? Quanto mais pontuar, fica naquela. Vai descartando esse, aquele para a Copa do Brasil do ano que vem. Não tem mais ranking, hein? Então, quanto melhor o Guarani se posicionar no Campeonato Paulista, maior a chance dele pertencer ao grupo que vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Então, o jogo contra o Palmeiras vale muito e a Copa e o Troféu do Interior também, tá bom? O Troféu do Interior, em relação à parte financeira, vale 400 mil e ninguém joga dinheiro fora, não é verdade? 11h55 agora, meus amigos. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem, no fechamento da 11ª rodada do Campeonato Paulista, jogando em Santo André, o Mirassol ganhou da equipe da casa por 1-0. Hoje é dia de Copa do Brasil. Logo mais 3h30 da tarde, tem Resende Ferroviário. 7h30, Tocantinópolis e América Mineiro. No mesmo horário, Democrata de Governador Valadares contra o Santa Cruz. 20 horas, Real Noroeste do Espírito Santo e Vila Nova. 9h30, com transmissão pela Rádio Bandeirantes em Teresina, no Piauí, tem Fluminense do Piauí e Ponte Preta. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série 2. Abertura de mais uma rodada da competição, logo mais com um jogo que será isolado nesta rodada. Lemense e Oeste jogam às 19 horas. A complementação da rodada acontecerá nesta quarta-feira. Monte Azul e Juventus, Linense e Rio Claro, São Caetano e Taubaté, Santista e Noroeste, 15 de Piracicaba e Comercial, Velo Clube Novo Horizontino. Lembrando que pela 13ª rodada da Série 2, a Ponte Preta já jogou. Na semana passada, empatou por 1-1 diante do Primavera no estádio Moisés Lucarelli. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada.
Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo a sua audiência e esperando você ao nosso lado hoje à noite. Tem jornada esportiva, tem Copa do Brasil, tem Ponte Preta e Fluminense do Piauí. Vale classificação para Macaca e a Bandeirantes conta com a sua audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima.